Olá pessoas, vamos para mais um vídeo aqui do Carros em Foco. Seja bem-vindo, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico e hoje nós vamos falar de mais um componente do sistema de suspensão. Hoje nós vamos falar das barras estabilizadoras, que já foi descrita aqui no site, no blog, né, por um artigo que eu escrevi já tem um tempinho, que é o artigo que fala sobre barras estabilizadoras. Certo? Elas já foram comentadas também no vídeo de suspensão, que eu vou deixar aqui no card. O card é aqui em cima, a descrição é aqui embaixo. Então eu vou deixar no card e na descrição para vocês procurarem, né, esse vídeo da suspensão, que também ele fala brevemente das barras estabilizadoras, mas aqui é só sobre barras estabilizadoras, certo? Então, quando você vem para o site, o procedimento para você procurar, né, o item que você quer saber, que você quer estudar, é aqui na lista, né, de sistemas do automóvel, ou então você procura aqui na página principal, onde estão os artigos mais recentes, né? Então, vamos adiante. Eu quero falar de suspensão, então vamos falar de suspensão, certo? Engraçado, a lista não aparece no vídeo. Bom, basta vir na categoria em sistemas do automóvel, clica na lista, procura por suspensão e pronto, vamos para a suspensão. Bom, aí basta você procurar o artigo referente ao componente que você quer estudar, certo? Como nós vamos falar das barras estabilizadoras, nós vamos aqui para funcionamento e detalhes das barras estabilizadoras, certo? Então, basta entrar e está aí o artigo, certo? Esse artigo eu escrevi, ele está aqui, eu acho que eu escrevi esse artigo em 2017 mesmo, né? Porque teve um período que a gente acabou perdendo alguns artigos, né? E eu tive que repostar, né, o que eu tinha. Mas eu acho que esse aqui realmente eu escrevi em 2017. Enfim, funcionamento e detalhes das barras estabilizadoras. Como elas funcionam, certo? Tem algum componente na barra estabilizadora? Para que ela serve, certo? Primeiramente, vamos dar uma conferida, né, no que é uma barra estabilizadora. Vou colocar aí as imagens para vocês. Pronto, está aí a barra estabilizadora. Certo? Podemos ver aí. Bom, está destacado na foto a barra estabilizadora. Essa barra, esse perfil, essa barra de perfil em U, certo? Que conecta, não sei se você percebeu, está conectando as suspensões do veículo, né? De um eixo, no caso. Né? Aqui estamos falando da suspensão dianteira, certo? Você vê aí o agregado, você vê o motor e você vê a barra estabilizadora conectada nas bieletas próximo dos braços de suspensão, os braços inferiores, certo? Então, essa barra, ela, em inglês, ela é chamada de anti-roll bar ou anti-sway bar, certo? Aqui no Brasil a gente chama de barra estabilizadora, barra anti-rolagem. Eu já ouvi falar até barra anti-capotagem, mas eu não falo muito isso não. Mas é isso, a barra estabilizadora, ela simplesmente é uma barra de torção, certo? Ela é feito ela é um tubo de aço, certo? Geralmente aço mola. Tem perfil U. O que é perfil U? É o formato da barra, certo? O formato dela é em U, certo? Para conectar os dois lados da carroceria. Ou seja, toda vida que uma roda se movimentar em relação à outra, a barra vai torcer e vai gerar o efeito, né, que é o efeito desejado. A gente vai saber que efeito é esse, né? Mas primeiramente a gente vai ter que entender a função da barra estabilizadora, né? E assim, o que a gente já pode entender
a partir da foto, né? Se eu estou conectando as duas rodas, é porque eu quero que elas compartilhem algo, né? E o que geralmente, o que é interessante que as rodas compartilhem, né? Porque a maioria dos carros hoje tem suspensões independentes, ou seja, o movimento de uma roda não influencia, certo, no movimento da outra roda. Entretanto, às vezes é interessante que essas rodas tenham um certo grau de dependência. E o maior motivo disso é que durante alguns momentos em que o veículo está, por exemplo, contornando uma curva, efetuando um desvio de emergência, por exemplo, né? Alguma manobra desse tipo, certo? Às vezes é interessante um determinado grau de dependência entre as rodas, ou seja, eu estou falando de que o movimento de uma roda acompanha o movimento da outra, certo? Por quê? Bom, aí a gente vai ter que entrar um pouco no âmbito da dinâmica veicular, mas não precisamos ir tão profundamente, certo? As barras estabilizadoras são assim feitas porque aí eu vou falar em um termo que a gente usa muito para falar de suspensão, que é o termo transferência de carga. Durante a transferência de carga numa curva, o que acontece? Você está contornando uma curva com velocidade constante. Então você vem a uma velocidade constante e começa a contornar a curva. Você começou a virar o volante, certo? As rodas esterçaram, certo? O que acontece quando as rodas esterçam? Eu estou induzindo um ângulo de deslizamento nas rodas dianteiras. Esse ângulo de deslizamento vai gerar uma força que vai fazer o carro entrar na curva. Essa força gera um momento no eixo do automóvel, no eixo dele, que faz as rodas traseiras terem um ângulo de deslizamento e aí o carro vai efetivamente entrar na curva. Uma vez o veículo na curva, né, na verdade, durante esse processo, né, o que acontece? Parte da carga que estava na roda do lado interno, a curva, é transferida para as rodas para a roda do lado externo. E isso é muito claro e crítico nas rodas dianteiras, certo? Então, o que acontece? Eu estou tirando carga de uma roda e levando para a roda externa, certo? Então, a roda interna é uma roda crítica, porque ela não tem carga e o que acontece? A posição da roda em relação à pista vai mudar. E aí, quando essa posição muda, ela altera o contato do pneu com a pista. E quando altera esse contato, o pneu perde o que a gente chama de grip, que é o agarre, que é a força com que o pneu agarra a pista. Basicamente, resumindo, o atrito do pneu com a pista reduz e aí o pneu tem pouca força, produz pouca força que é necessária para o veículo contornar a curva, ou fazer o desvio, né? Enfim, qualquer uma dessas manobras, certo? Então foi necessário uma barra de torção, uma barra estabilizadora. Para quê? Para que quando tivesse essas diferenças de movimento, de carga entre as rodas, a barra força uma roda a acompanhar a outra. Então a gente chega à conclusão de que, embora os carros tenham suspensão independente, um grau de dependência entre as rodas é interessante, certo? Então, em geral, os projetos, certo, para uso civil sempre tiveram essa preocupação, porque os carros que saem de fábrica, eles têm que atender segurança, emissões, economia, conforto, isso tudo está normatizado, e as fábricas devem obedecer essas normas, certo? No caso do conforto, que é algo que salta um pouco mais a percepção do proprietário, do cliente, certo? Sempre teve, com relação à suspensão, um compromisso difícil entre conforto
e dirigibilidade, certo? Assim, antigamente você tinha carros muito característicos nos Estados Unidos, que eram carros extremamente confortáveis, que eram carros grandes, de uma suspensão muito suave, macia, e era uma característica da, vamos dizer, da escola americana de se produzir carros, né? Que era o que? Focar no conforto, focar na, na maciez ao rodar, né? Só que isso tinha um custo. A suavidade da suspensão acabava permitindo que a carroceria oscilasse muito, certo? Então a suspensão ela era muito permissiva. As rodas elas elas se deslocavam muito durante as curvas, né? Durante frenagens, acelerações. Então você tinha uma oscilação muito grande, não apenas da, do, da suspensão, mas como da carroceria também, certo? E isso alterava muito o contato dos pneus com a pista. Então, se você acabava prezando muito pelo conforto, você matava um pouco o comportamento dinâmico do carro. Mas por outro lado, quando passou-se a trabalhar com uma suspensão mais rígida para garantir boa dirigibilidade, essa suspensão passa a não absorver muito bem as protuberâncias da pista, as irregularidades, e aí ela acaba sendo menos permissiva, e ela acaba sendo menos flexível a certos tipos de estrada, né? Então você tem aí dois pontos antagônicos, que são basicamente os pontos que a suspensão tem que lidar. A barra estabilizadora ajudou muito nisso, porque os carros hoje eles ficam sempre no meio termo. Obviamente a tecnologia ajudou a você ter um maior conforto, certo? Com uma suspensão um pouco mais rígida, está muito diferente do que era antigamente, mas ainda assim tem esse equilíbrio, certo? Então o projeto de suspensão ele é feito de compromissos, certo? E aí entra o ponto da barra estabilizadora, certo? Eu posso colocar essa barra, certo? Tanto na suspensão dianteira quanto na suspensão traseira, certo? Ela é fixada, tanto nos dois casos, ela é sempre fixada nos mesmos locais. Ou em uma peça chamada bieleta, certo? Que está sempre conectando. Na verdade, a bieleta, a função dela é conectar a barra estabilizadora ao braço de suspensão, certo? E ela está sempre conectada nos mesmos pontos. Pode estar na bieleta ou a barra pode estar diretamente conectada ao braço de suspensão, como acontece em alguns carros, né? Então, quando a barra estabilizadora foi desenvolvida, né, ela ajudou muito nesse quesito. Ela teve só o fato de eu ter uma suspensão independente, mas eu ter uma barra estabilizadora que conecta as rodas, conseguiu-se obter o quê? Uma suspensão mais suave. Eu posso suavizar um pouco a minha suspensão, um pouco, certo? E eu colocar uma barra estabilizadora com uma rigidez apropriada, certo? Para ela lidar com essas oscilações. Então, estou garantindo maciez ao rodar e também estou garantindo uma dirigibilidade razoável, certo? O engraçado é que as barras estabilizadoras, né, você não consegue perceber muito o funcionamento dela até que você faça uma curva ou que você faça um desvio, certo? A gente não percebe muito o funcionamento da barra, por exemplo, quando você freia, quando você acelera. Isso porque não há movimento relativo entre as rodas. Para a barra funcionar, tem que ter movimento relativo entre as rodas. Se não teve, a barra não vai funcionar, certo? Então, uma das formas de perceber a rigidez da barra é você passar por uma superfície que seja
lisa para as duas rodas de um lado e um pouco mais rugosa para as duas rodas do outro. Quando você faz isso, em algumas situações, se você tiver uma sensibilidade um pouco apurada, se já conhece o carro que você está dirigindo, você vai sentir uma vibração que é característica um pouquinho da rigidez da barra, porque eu tenho um lado vibrando e o outro não, então essa vibração vai se propagar, né? Então, a função da barra estabilizadora foi essa, foi ajudar a suspensão a se manter num equilíbrio entre eu ter um carro confortável, mas eu tenho um carro que a dirigibilidade dele é razoável e agradável, né? Então a barra estabilizadora ajudou isso. Como? Controlando oscilações da carroceria, controlando os movimentos da roda, certo? Da suspensão, certo? Então essa é a função da barra estabilizadora. E como componente automobilístico, ela é utilizada em várias aplicações, certo? Eu tenho várias aplicações para as barras estabilizadoras. Em geral, eu posso ter aplicações de veículos de passeio, eu posso ter aplicações em carros de corrida que são estrategicamente utilizadas, elas são muito importantes nos carros de corrida, certo? E eu também, a gente pode até ver aí, depois eu vou falar um pouquinho da estrutura dela, certo? Eu acho que eu tenho outro tipo de barra, né? Sim, só barra que é diferente. Então, eu tenho, em geral, posso ter aplicações em veículos civis, né? Que é o que eu chamo de veículos de passeio, vou colocar a foto aqui para vocês, né? E veículos de competição. Aqui é uma barra característica de um carro de rua, certo? A gente vê aí uma suspensão, um eixo rígido, provavelmente uma suspensão traseira, um eixo rígido do tipo eixo morto, sem dispositivo de tração, e eu tenho aí a barra conectada diretamente nos braços de suspensão. Eu até mencionei que isso poderia acontecer, né? Então eu tenho aí uma barra diretamente conectada nos braços de suspensão. Perceba ali, ó, que nas extremidades da barra, né, nos pontos de conexão, eu tenho o que? Mounting clamps. O que é isso? São pequenas presilhas, certo? Essas presilhas são bem rígidas. Dentro dessas presilhas tem uma borrachinha que serve para fazer o contato da barra com o braço, sem que seja o contato metal-metal. Essas borrachinhas, né, essas buchinhas, elas são peças de manutenção. Então, tem prazo de troca. Qual o prazo? Não sei. Simples assim. Quando estraga, você escuta o barulho, você vai e troca. Por que eu digo não sei? Porque depende muito da rodagem, depende de onde você roda, certo? Se você mora numa cidade de interior, se você mora numa cidade litorânea, já mudou, né? Esses componentes eles têm um desgaste muito proporcional ao uso dado ao automóvel, né? Então vamos lá, vamos falar. Geralmente, e aí, daí eu tenho mais um exemplo de barra de torção, ou barra estabilizadora. Aqui esses são os mounting clamps, né, como vocês podem ver. Tem um parafuso, certo? A barra é feito o contato da barra com o braço de suspensão. Você vê que tem a buchinha em volta da barra. E aí eu venho com a presilha em encaixo e a parafuso a presilha no braço e pronto, as suspensões estão conectadas. É assim que é feito nos carros de passeio, não tem muita mudança não, certo? Então, essa é uma das variações, certo? Geralmente é utilizada em carros de baixo custo, certo? Por quê? Porque minimiza o número de componentes, certo? E aí eu tenho só a buchinha para trocar, certo? As abraçadeiras vêm junto com a bucha, então faz parte do mesmo pacotezinho de peças de reparo, né? E uma das características desse layout, e eu posso falar isso por experiência própria, até é a dificuldade de montar essa barra no local, certo? Porque olhando assim você acha, pô, isso é tranquilidade, mas quando você bota
você fixa a barra de um lado e vai colocar do outro, rapaz, se você vai fazer sozinho, é complicado, porque é nessas horas que você vê como a barra é rígida, né? Porque só o ato de estar conectada, elas já estão sofrendo tensão, né? E aí você tem que, às vezes você precisa da ajuda de uma pessoa para montar, né? Porque a barra ela está montada nas duas suspensões, né? Quando eu monto, eu aparafuso um lado e eu vou lá para o outro. Quando você vai ver, não encosta, você tem que empurrar um pouco e forçar um pouco para ela ficar ali no canto e dar um pouquinho de trabalho, né? Ou seja, ela tem uma pré-tensãozinha de funcionamento, né? Aí, e é uma coisa que essa aplicação também, ela tem uma característica, certo? O ângulo no qual a barra se torce e o curso, né? A relação entre o ângulo que a barra se torce e o curso da suspensão não favorece necessariamente a sensibilidade do conjunto, né? E isso acaba prejudicando o efeito da barra estabilizadora quando as suspensões estão em compressão e extensão. O que seria isso? Na verdade, é como se a barra atrapalhasse um pouco a, a força mínima necessária para a suspensão começar a funcionar, ou seja, aquela carga mínima que a suspensão começa a funcionar para absorver o impacto que poderia ser propagado para a carroceria, né? Então, é por isso que essa barra acaba até transferindo um pouco de vibração pro chassi do carro, né? Para o monobloco, no caso, né? Só um pouquinho, não é muito, mas é um sistema assim que é muito utilizado em carros mais baratos, né? E aí a gente vem para outra configuração, né? Que eu até falei antes, que utiliza um componentezinho chamado bieleta. Tá aí a bieleta. Onde é que está a barra estabilizadora aí? A gente vê esse componente mais perto do disco de freio, certo? Eu tenho um disco de freio, o disco de freio está conectado à manga de eixo, né? Aí na ponta da manga de eixo, na extremidade da manga de eixo, tem um que a gente chama de pivô, certo? O pivô aqui, no caso, ele está conectado ao braço axial da caixa de direção, ou seja, isso aqui é um braço de direção. Mas se você olhar mais para baixo, você vai ver o braço da suspensão e você vai ver também um braço vindo à frente do braço de suspensão e passando por debaixo do braço de direção. Esse braço é a barra estabilizadora, certo? Montada em uma configuração também muito comum em carros de passeio, principalmente com suspensão McPherson na dianteira, certo? E ele utiliza o que a gente chama de bieletas, ou em inglês pendulum bar, certo? Basicamente, a barra aqui não vai ser conectada no braço de suspensão, e sim diretamente no amortecedor estrutural da suspensão McPherson, certo? Essa configuração ela tem um objetivozinho de prover, né, uma zona de assentamento, certo? Na verdade, essa configuração ela adapta, certo, a montagem da barra estabilizadora nesse tipo de suspensão, porque a suspensão McPherson é muito grande, certo? E o braço, né, ele acaba sendo modificado justamente por a suspensão ter esse maior espaço, né? E aí uma forma que se conseguiram de conectar a barra de torção, né, na suspensão sem perda de transferência de movimento, né, foi através dos amortecedores estruturais, né? A gente também nessa barra tem a seção, o perfil em U, não muda, é a mesma coisa, certo? Aí eu tenho extremidades, aqui no caso vai ser um pouquinho diferente, no outro eu tinha só a barra, perfil em U, ok, né? Mas aqui eu tenho uma zonazinha retificada e com furo para eu poder colocar o parafuso para conectar na bieleta, né?
E, e aí eu tenho o que? Essa região ela está retificada, tem um pequeno assento para a extremidade do pivô da bieleta encaixar, né? A, essa bieleta tem uma história engraçada. Uma vez eu fui substituir uma faz muito tempo, trabalhava com manutenção de carros e eu acabei quebrando, né? O parafuso tem torque especificado, né? Então tem que tomar cuidado aí se você gosta de substituir as componentes, né, na sua casa. Tem que tomar cuidado porque a bieleta ela tem um torquezinho especificado, não é um torque muito grande. Curiosidade, bieleta quando está desgastada faz uns barulhinhos, né, que é difícil de você detectar, certo? É muito difícil de detectar, é muito confuso, você se confunde com outros barulhos de suspensão, certo? Ah, é isso, não tem muito que pontuar acerca desse, dessas configurações. Ambas são muito parecidas. Essa daqui tem a vantagem de conectar logo no amortecedor, né? E no caso não tem, a barra estabilizadora acaba tendo menos esforços, né? E consegue transmitir um pouco melhor os movimentos, né, entre as rodas. Além disso, a esterese do conjunto, nesse caso aqui, que é aquela força mínima para a suspensão ser acionada, ela não não é atrapalhada pela barra, né? A barra acaba não influenciando muito nessa característica da suspensão. Então, essa configuração é a configuração assim que predomina agora.